Eu vou dizer uma coisa. O Lula é o anticristo. Tá provado. Afinal de contas, ele tá indo para Jerusalém para reconstruir o templo, né? Ou seja lá, o que ele vai fazer para reconstruir isso com o nosso dinheiro, né? Ele vai fazer a paz na faixa de Gaza. É claro que a iniciativa veio do Trump, mas quem vai colocar a mão na massa, que vai reconstruir o templo e vai reconstruir a faixa de Gaza vai ser o Lula. E só mais uma coisa. Eu sempre disse que este momento ia acontecer. Todo mundo dizia que era o Alexandre de Moraes que mandava no Lula e o Alexandre de Moraes podia trair o Lula a hora que ele quisesse. Agora vejam só, o Alexandre de Moraes tá sendo usado e provavelmente vai ser descartado depois das eleições, né? Isso se não for antes, porque o Alexandre de Moraes é um testa de ferro. Já o Lula é que comanda tudo isso. O sonho do Lula é um comunismo global. E como ele vai atingir este fim? Copiando Hitler. Ele próprio já era seguidor de Hitler numa entrevista que ele fez. Agora ele quer dar continuidade, ele quer continuar o legado de Hitler. E eu digo uma coisa para vocês. O Lula, ele pode até parecer um velhinho fofo, fraco, né? Mas isso faz parte da mentira. Na verdade, o Lula é a serpente. E uma das provas que eu digo isso é que você sabe qual o significado dos 9 dedos? Bom, dedo a gente usa para fazer manobras. Mas por que o Lula só perdeu o mindinho? Por que o Lula só perdeu um dedo num acidente de fábrica que deveria ter cortado os 2 dedos fora? Simples. 9 dedos. 9 é o número da arrogância, né? Então, basicamente, o Lula ter 9 dedos e com o tempo o 10º dedo crescer faz tudo parte do script. Porque, basicamente, o Lula, ele vai pegar e vai sempre usar o dedo dele para vencer. Antes, quando ele era metalúrgico, ele já dizia que é por algo elevado, é pelos trabalhadores. Agora que o dedo dele está crescendo, muito provavelmente porque ele está bebendo algo que não seja alcoólico. Agora o Lula tá voltando a ter 10 dedos. E talvez quando o Lula estiver, digamos, normal, com os dedos
normais, 10 dedos de uma pessoa humana, aí sim começa a grande tribulação, né? Ou de certo a gente vai ficar para ver o Lula mandando até ele morrer. Sei lá. A questão é que Deus não deu um tempo certo. Mas o discurso do Lula em 2023, né, basicamente diz que tínhamos 7 anos até o fim, né? Ou seja, segundo a profecia do Daniel Mastral, o Lula estabeleceu um pacto global de paz que foi rompido agora, né, com essas guerras. E provavelmente ele vai se revelar o anticristo e nós vamos para o céu na metade deste ano. Porque basicamente a grande tribulação, o fim, como dizem, o fim da humanidade só vai vir depois de 3 anos e meio. Ou seja, é a metade de 7. Nós estamos quase chegando na metade do, do, do quarto ano que o Lula falou neste negócio de fim do mundo, né? Que basicamente ele disse o pacto que vai que vai o, acontecer no fim do mundo, né? Basicamente o Lula estabeleceu paz através da hegemonia, né, latino-americana. O Lula provavelmente tem armas que talvez não sejam atômicas, talvez sejam até superiores. Você já imaginou uma bomba de prótons? É. O Brasil está muito à frente de outros países quando eles pensam em engenharia, né? Porque para os Estados Unidos fazer a bomba atômica, né? Eles basicamente tiveram que fazer tantos cálculos que demorou anos, a guerra tinha quase acabado. Já o Brasil eles conseguem fazer uma arma, uma sniper automática, né? Com mais facilidade do que em outros países. Sabe por que isso? É porque é aquela coisa, né? Quem é pobre geralmente ou morre ou fica esperto. E como o Brasil não morreu até agora, acho que nós somos um povo de tirar vantagem em tudo, até na questão militar. Né? Inclusive, isso foi uma das coisas que eu disse. Eu disse, o Trump manda no Alexandre de Moraes e no Trump, né? O Lula manda no Alexandre de Moraes e no Trump. Então, sabe o que aconteceu? Aconteceu primeiro a cúpula do presidente com os ministros do STF e o Lula fez o Alexandre de Moraes fazer algo que ele não queria, né?
Ou seja, ele manda no Alexandre de Moraes, o Lula, né? E o, e o Trump, o Lula quase que queria declarar guerra ao Trump, né? Só não fez provavelmente para poder reconstruir o templo de Jerusalém. Além disso, o, além disso, o fato dele odiar judeus e ser fã do Hitler, né, só faz com que eu veja cada vez ele mais como anticristo. Porque já imaginou o, o já imaginou ele ele tem tudo para ser aquele que vai perseguir os judeus, né? No caso, o homem da iniquidade, o anticristo. O Lula tem todos os requisitos. Aí, a propósito, Papa Leão, Papa Leão e Papa Francisco, os dois papas, eu não sei qual foi, se foi o Francisco ou agora que vai entrar o Papa Leão XIV, né? Mas basicamente um deles basicamente disse não, o Lula é inocente, ou seja, falso profeta, mentiu em nome de Deus, né? Entendeu? Às vezes quem vai pro inferno não são as pessoas que são feias, que são declaradamente pecadoras. Na verdade, na maioria das vezes é quem não assume os pecados que vai pro inferno, né? Quem não pede desculpa vai pro inferno. E isso foi o erro do Papa Francisco, se bem me lembro. Ele era um falso profeta. Se ele tivesse pedido desculpas na última hora, ele estaria no purgatório, mas não. Ele foi direto para o inferno, eu acho, porque basicamente ele inocentou o anticristo. E sabe como eu sei que o Lula é o anticristo? Eu tenho várias provas. Nove dedos, gosta bastante do número 13 e 6, né? Entendeu? Ele gosta bastante dos números que são ruins. E sabe o que acontece? É que, além do sinal de arrogância do dedo do Lula, agora ele pode dizer que, por vontade de Deus, é para ele ser o rei do mundo, porque, como ele espalhou essa mentira por anos de que um membro humano nunca se regenera, agora que ele tomou Pepsi ou algo assim, né? Agora que ele tá bem nutrido, tá bem lubrificado, agora ele tá se regenerando. Só que as pessoas geralmente não reparam quando os seus membros regeneram, né? Entendeu? Então, se o Lula mostrar o dedo dele crescendo em rede nacional, vão dizer que é porque ele é de Deus. Mas na verdade ele vai se revelar até 2030 como o anticristo. E tomara que a gente vá para o céu junto de Deus,
junto de Jesus Cristo, né, junto de Pedro, né, que a gente vá para o céu, né, nos preparar para o fim do mundo, né, a gente vá para o céu no meio deste ano aqui, no meio de 2026, né. A questão é que se a gente ficar, vamos ter que esperar até o Lula morrer, né? Porque ele vai ser o rei do mundo. Tudo que ele prometeu na Agenda 2030, ele está fazendo. O Trump não conseguiu cumprir seus combinados com o Fórum Econômico Mundial nem com a ONU, mas o Lula está conseguindo. Por quê? Porque o Lula, ele não tem medo de derramar sangue, ao contrário do Trump, né? Ele vai fazer o que for necessário para reinar no mundo, né? Do jeito bom ou do jeito ruim. Quer dizer, não é jeito bom. Não é jeito bom, na verdade. Digamos que ele vai tomar o mundo ou pela boa vontade ou pela má vontade. O Lula, o Lula, ele basicamente ele é para ser o meu oposto, porque olha só, eu quando tô assim, né? Talvez assim, ó, viu? Eu sou Adão, pareço com Jesus e pareço com Lula porque ele copiou a minha identidade visual, né? Ele quer se passar por Jesus, então ele pegou o corpo mais próximo de Jesus, que era o de Adão, né? E se você reparar bem, enquanto eu tenho a barba e o bigode pretos, né? O Lula tem a cor inversa. Ele tem o bigode e a barba brancos. E a barba branca e o bigode branco, eles, pelo visto, já vieram com o Lula antes mesmo dele ser aquele velhinho, né, que todo mundo ama. Inclusive, isso é um grande sinal que o Lula é o que é o anticristo, né? Sabe por quê? Porque se todo mundo no Brasil ama o Lula e estão fazendo experimentos para favorecer o anticristo, quem garante que não fizeram experimentos com a gente para a gente amar e sentir pena do Lula, né? Enquanto eu, Adão, sou muito mais ignorado do mundo, né? A única coisa que eu posso dizer com certezas que pode tirar o Lula do seu coração e botar Jesus de volta é se arrisque, né? Se arrisque, se atira de cabeça, né? Não literalmente, mas basicamente se arrisque, vai atrás do que é certo, né? A questão é que o Lula, ele é o anticristo e ele modificou a atmosfera lá nos Estados Unidos para que todo mundo que respira, todo mundo do planeta tivesse atmosfera implantada receber para receber
para receber influência espiritual do próprio cramunhão, né? Do próprio diabo. Inclusive, vocês notaram que desde que o Neuralink foi posto em gente que caiu, o Lula, ele caiu de cabeça? Será que colocaram um Neuralink nele para conectar o diabo ao corpo do Lula? Talvez. E talvez seja por isso que ele bata de frente comigo. Porque por mais que eu não seja famoso, o Lula não gosta quando eu faço caridade, quando eu luto pela liberdade, quando eu faço algo que viola a lei dos homens. Agora, ele faz o contrário. Ele respeita a lei dos homens e, 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 e desrespeita as leis de Deus, né? Então dá para ver claramente que nós somos o oposto. O homem destruído, que no caso é o Lula, e o homem reconstruído, que sou eu, Adão, depois da reencarnação. Por falar nisso, o que aconteceu com o Lula é reencarnação. Ele, né, no caso, o Lula provavelmente sempre foi o diabo com carne e osso, né? Daquele tempo lá medieval, né? Como eles diziam, o dragão. Mas agora ele morreu e voltou como Lula. Mas eu sei reconhecer a serpente. Eu sei reconhecer o dragão. Entenderam? E o pior é que talvez o Lula seja até pior, porque talvez ele seja uma cobra gigante, uma titanoboa que só vai poder ser destruída pelo poder de Jesus Cristo, né? Porque só Jesus Cristo conseguiu matar a única titanoboa que existia, que era o diabo, Satanás, a serpente, né? Você sabe. A questão é que precisamos de Jesus Cristo. Mas, se o Lula quiser nos interromper enquanto nós buscamos Jesus Cristo, a gente deve revidar. Porque nada adianta tentar falar se costuraram só boca, né? A questão é que o Lula o Lula é o anticristo, sabe? Ele tem 9 dedos, vai dizer que o 10º é porque ele é o escolhido para reinar sobre o mundo. Ele quer paz ao mesmo tempo que odeia os judeus. Tá indo fazer um projeto onde ele vai reconstruir o templo de Jerusalém. Porque o Trump, ele tá repartindo o mapa para quem quer entende o mapa da faixa de Gaza. O Trump disse aqui a faixa de Gaza, cada um pega um pedaço e vamos reconstruir a faixa de Gaza. Só que o Lula provavelmente vai pegar a área do... O Lula vai pegar provavelmente a área do templo destruído de Israel e vai reconstruir o templo.
vai ser o terceiro templo de Israel, né? E basicamente tem outra coisa. O Lula, ele tá com planos de tornar tudo que Deus odeia algo legal, né? Você não vai poder mais reclamar de pedofilia, de estupro, né? Dessas coisas, porque eu não sei se vocês sabem, mas quando um presidente vence duas eleições, a primeira lei que ele passar, né, que no caso seria para legalizar estupro, para legalizar pedofilia, a primeira lei do presidente no segundo mandato seguido tá na Constituição que ela tem que ser aprovada. Pelo menos é o que eu entendi. Afinal de contas, pensa comigo. Se quando Lula venceu, ele no primeiro mês, o Lula no primeiro mês que ele venceu em 2022, ele tinha um grande poder. Agora, se ele for reeleito, ele basicamente vai se tornar o rei do Brasil. E se ele conseguir acesso a armas de destruição maiores, tipo uma bomba buraco negro, uma bomba buraco negro, né? Daí basicamente ele vai se tornar o rei do mundo. E se ele realmente for a serpente, não vai dar para vencer ele nem com a melhor das armaduras. Vamos precisar de Deus. Mas eu estou aqui. Eu tenho olhos verdes, olhos azuis, né? E basicamente eu, Augusto, sou Adão. E eu e a Eva, né, temos cores de olhos diferentes do normal. Quer dizer, diferentes no sentido de. É claro que ter olho vermelho não é normal, mas eu quero dizer, nós temos olhos diferentes de quando nós já éramos, digamos assim, adolescentes, né? Porque quando eu era adolescente, quando o seu Celeste morreu, antes dele ter aquela conversa comigo, o meu olho era de uma cor que ninguém se lembra qual era. Mas depois que ele me mostrou a Eva no sonho e tudo mais, que ele me fez acordar para quem eu realmente era, antes de partir para um lugar melhor, ele basicamente disse: Você tem olhos verdes agora, e a moça, a Eva, ele disse: Você tem olhos vermelhos agora. Porque vermelho e verde são as duas cores que se complementam. Porque o vermelho quer verde e o verde quer vermelho. São as cores do amor, digamos assim, né? Entenderam? Qualquer um que sabe usar as tintas, né, vai perceber que verde e vermelho são cores complementares, né? Cores complementares, né? E a questão é que basicamente o Lula, ele basicamente vai ter cores
cores normais, mas a Eva provavelmente vai ter o olho vermelho, vão achar que é ruim, que ela é má, que ela é sei lá o que, mas não é que ela seja especial, é que ela recebeu um cristal vermelho. Eu recebi o cristal verde. Eles funcionam como verdadeiras bússolas do coração, né? Guiando a gente através do tempo para ficar junto de novo. Mas é aquela coisa. A questão é que, sabe por que eu tô te contando isso? É que essas cores que antes eu tinha a cor verde, né? Por causa do céu celeste, agora eu tenho a cor azul, né? Essas cores são poderes. E tanto os meus olhos verdes e azuis, quanto os olhos da Eva, da moça, entendeu? Só que são poderes vindos de Deus, né? Ele que concedeu o poder dos olhos verdes ao seu celeste. E quem se pergunta quem é o seu celeste, é seu Celeste Xavier. Pelo visto, ele era uma pessoa que eu não sei se ele era um dos meus filhos ou algum dos meus netos, mas enfim, era uma pessoa próxima de mim e da Eva. Viveu no mesmo tempo que eu estava vivo, por isso me reconheceu naquele sonho que eu tive. E basicamente a a Eva, ela já apareceu para mim em holograma. Mas a verdade é que basicamente a gente sabe pouca coisa um do outro, mas eu sei que como ela é pelas porque tem pinturas de Adão e Eva. E lá você vai ver que eu de barba grande, né, como eu tava outros dias, né, e com cabelo grande, sou igual a Adão, lá das artes medievais. Assim como nas artes medievais eu sei como é a Eva. E a questão é que eu posso te dizer é que desculpa, isso foi bizarro. Enfim, basicamente, e sabe por quê? Ah, e sabe por que eu tenho tanta certeza que eu sou Adão? Porque eu tenho lembranças de um feito da humanidade que a gente não sabe mais. Eu sei como quebrar uma árvore na mão. Claro, claro, a árvore vai ser derrubada de qualquer jeito, seja por machado ou seja pelos meus socos. Mas se tiver um corte de machado, a árvore pode ser derrubada por mim, mas ela vai estar doente, morta, sei lá como. Enfim, vai ter infecção, então ela só vai servir para lenha mesmo, né? Porque de resto, porque de resto, é bem melhor pegar uma árvore com o tipo certo de machado, que se perdeu há anos atrás. Então eu uso as mãos, porque as mãos também cavam,
cortam árvores, se você der socos como eu dou. Eu já tentei ensinar as pessoas a darem socos como eu dou. Sabe o que acontece? É que eu não quero falar de mim agora. Eu quero falar sobre o mal. A questão é que as pessoas me perguntam como você não é um vilão se você é tão inteligente, sabe tanta coisa sobre o mal. Eu sei como fazer maldades, como os pais dizem fazer arte, né? Mas eu não sou um descontrolado que vai aplicar tudo o que sabe, né? Se Salomão realmente era uma pessoa que se Salomão realmente era uma pessoa que utilizava sua inteligência para fins malignos, ele é um arteiro. E eu não sou arteiro. Na verdade, eu utilizo o poder do conhecimento somente para o bem. Eu rejeito os poderes do mal, né? E por mais que eu saiba que, tipo, às vezes os maus acabam ajudando sem querer, eu sei que no final das contas, quem é amigo de mal é mal também. Então, de que time você está? Do Lula ou do meu? De Cristo ou do diabo? Né? No caso, Jesus Cristo versus o diabo. Enfim, basicamente, basicamente tá tudo dando errado aqui para eu não gravar o vídeo, mas eu vou gravar, porque vocês merecem saber sobre o Lula. Eu usei o poder da individualidade. Eu utilizei o poder da individualidade para saber o que se passa na cabeça do Lula. E basicamente eu tive que sair rápido, claro, né? Mas basicamente eu descobri coisas terríveis, né? O Lula não respeita ninguém. Não respeita o Flávio Dino, não respeita o Alckmin, não respeita nem o Alexandre de Moraes, que vocês dizem que ele é o Xandão, que ele é o Todo-Poderoso, né? A questão é que basicamente o Lula ele tem motivos de sobra para querer ser o rei do mundo, né? Porque porque ele é um nazista, digamos assim, um nazista à esquerda, né? Entendeu? Ele sabe qual a diferença entre mim e o Lula? É que o Lula ele condena homossexuais à morte. Já eu dou uma chance, eu basicamente deixo o homossexual livre, mas ele tem uma escolha. Ou ele morre como homossexual, ou ele vira outra coisa, né? Entenderam? Porque eu não consigo imaginar no narcocapitalismo uma, uma sociedade feita por gays que, além de não terem filhos, são tudo. São tudo. São tudo safados, né?
tudo eles não sabem como, como eu diria isso sem as pessoas entenderem errado. Bem, é como se o gay ele basicamente fosse um homem sem cérebro, ou seja, uma casca vazia. Além de não ter filhos, ele ainda é só uma casca que existe para se amontoar com outras cascas, né? No que chamamos de banho dos campeões ou orgia, né? Entendeu? E já a mulher e o homem cis hétero, eles eles fazem milagres ao se reproduzir, ao produzir leite e ao produzir uma substância parecida com mel. E a questão é que basicamente os gays eles não conseguem competir não só pelos milagres do nascimento, né? Mas também porque os gays são são um centavo, entendeu? São são seres sem finalidade. Já o homem cis hétero, ele tem muita funcionalidade, né? Tipo como eu agora que tô gravando pra vocês. E a mesma coisa eu acredito que aconteça com a Eva, com as mulheres, né? Sabe, eu deixei de levar feminista a sério, né? Porque elas mesmas estão querendo a volta do estupro, então, né? Não levem elas a sério. A única chance que nós temos é se eu conseguir ter o conseguir ter o poder para desestatizar o Brasil. Daí eu poderia tornar o Brasil o território de Jesus Cristo, né? Ou seja, íamos todos esperar Jesus para nos dar ordens, né? No caso seria um anarcocapitalismo, porque o anarcocapitalismo basicamente é o que parece mais verossímil com o que Jesus dizia que ia ser o reinado de Jesus na Terra, né? Então, então vamos enfrentar o Lula. E quando Jesus chegar, ele vai reinar soberano sobre todos nós. Bonzinhos, né? Os mauzinhos ele vai jogar no lago de fogo, né? E enxofre. Basicamente o Lula ele vai ser um destes jogados lá, junto com o próprio diabo. A questão é que o Lula, o Lula ele basicamente o Lula ele basicamente se casou com uma prostituta, né? Ou se não for prostituta para se cuidar tanto, então provavelmente por eles pela Janja não ter engravidado, ou ela é prostituta e aborta o bebê, ou então ela é ou então ela é um traveco, né? Ou seja, as duas coisas são horríveis para Deus. Mas eu acho
minha opinião, que uma prostituta é bem pior que um traveco. E não é defesa de traveco. Eu não quero. E não é defesa de traveco. Eu não quero defender quem é traveco ou travequeiro, né? Eu quero dizer é que é o mal menor. Porque basicamente, pelo menos a gente vai ter certeza de que se a Janja for um traveco ou coisa assim, daí pelo menos a gente vai estar livre para 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 como o Arthur Duval diria, vamos questionar tudo, né? Já se ela já, já se ela é uma prostituta e não um traveco, aí a gente vai ter que resolver o Brasil no modo antigo, que, que no caso seria guerra civil. Que no caso seria guerra civil. Basicamente, o Lula, ele, além disso, quem o Lula mais confia lá não é o Alexandre de Moraes, é, é o Temer. O Temer é mais amigo do Lula do que a Janja, né? Pode ser porque o Lula seja o mestre do Temer. Já pensaram nisso? Do Temer ter assumido porque o Lula quis? Porque vamos combinar que aconteceu muita coisa no ano que houve o impeachment da Dilma, né? Que eu não lembro qual é. Mas enfim. Ah, e a, e a propósito, vocês sabiam que se a gente contar os mandatos da Dilma e do Lula antes do Temer, vai dar 13? Coincidência? Acho que não, né? É óbvio que eles estão tentando transformar isso aqui numa monarquia racista, né? Entendeu? Numa monarquia anticristã, digamos assim. Num, tá, eu vou falar. Eles querem literalmente o nazismo global. E eles querem isso porque eles são totalmente contra tudo que Jesus Cristo pregou e querem usar o poder deles para destruir o que Jesus criou. É isso. Já, já o, já o Alexandre de Moraes, ele é, digamos assim, se a Janja é a rainha e o Lula é o rei, o Alexandre de Moraes é o cavalo, né? Porque se vocês lembrarem bem,
quem sempre vira o jogo é o cavalo, né? Pro rei ganhar, no caso do xadrez. E no caso da vida real também. O Alexandre de Moraes só veio pra digamos assim, pra esculhambar com as manifestações bolsonaristas, né? Que também eram bem desorganizadas, então foi fácil fazer isso em um dia ou 2 dias, né? A questão é que basicamente o 8 de janeiro tudo que aconteceu foi só pro Lula poder voltar e o Alexandre de Moraes ficar como testa de ferro do Lula, né? Todo mundo acredita que o Alexandre de Moraes tem poder, mas quem manda no mundo hoje é o Lula, né? Os Estados Unidos estão tentando não se curvar ao Lula, mas BRICS, Foro de São Paulo, quantas organizações ele é o chefe, né? Uh, Basicamente é como se ele mandasse em 99% do mundo. Os Estados Unidos foi o único país que, contando com o Havaí, né, foi o único país, e o Alasca também, enfim, os Estados Unidos, o Alasca e o Havaí foram os únicos países que negaram o Lula. Mas será que eles vão negar depois que eles ficarem sem comida e não terem como produzir? Talvez o próprio Trump se curve ao Lula e, 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 e ele seja coroado na ONU como o rei do mundo, né? É porque para ser rei do mundo não precisa ter todos os estados sendo geridos por um ente só. Não, Napoleão, Napoleão, ele colocava alguém de confiança lá para relatar como tal país estava indo e, e ele tentou ser rei do mundo assim. Acho que vai ser mais ou menos assim que o Lula vai trabalhar. Por, inclusive, eu disse que o Lula ia transformar isso aqui em algo que nem Cuba e Venezuela conseguiriam ser tão pobres, né? Acho que isso só é comparável com a Coreia do Norte. Porque o Lula, ele agora fez fez uma série de leis que vão ferrar o Brasil. Entendeu? Vai ferrar o Brasil e não tem o que adiantar, né? O Lula basicamente vai mandar e desmandar no Brasil para sempre, né? Porque o povo acredita só nos caras maus, né? Uma vez eu vi a piada do André Guedes dizendo que eles gostam de um vilão. E é óbvio que se o país gosta de vilão, quem vai reinar para sempre vai ser o diabo. Que no caso tá assumindo o corpo do Lula, né? Enfim, basicamente o Lula
Enfim, basicamente o Lula, ele roubou sim, mas o foco não deveria ser se ele roubou ou não. O foco deveria ser por que ele roubou. Ele não roubou para ter uma vida de luxo, porque ele já era presidente, não precisava de mais dinheiro para isso. Ele comprou porque ele quer utilizar este dinheiro do contribuinte para comprar algo que nem o Elon Musk pode comprar. Algo que somente um Estado poderia comprar: a liberdade do povo. Pois é. Agora você sabe por que o Lula quer tanto dinheiro. Ele quer comprar nossas almas. Mas vocês vão tomar picada, vocês vão se, vocês vão ficar do lado do Lula ou de Jesus? Eu sei que pouca gente vai me levar, entre aspas, a sério, vai gostar do que eu diz, do que eu digo, mas essa é a verdade, né? E sabe o que é pior? É que o Lula, ele gosta de mentir. Se você olhar bem, o Lula sempre gostou de satanismo e de mentir. Entendeu? É só você pesquisar o passado dele. E se não achar nada, é porque ele destruiu as provas. É muito comum isso acontecer. Já aconteceu antes no meu canal de tipo eu mostrar as provas, daí ficou tudo virou uma guerra fria, né? Todo mundo ficou todo mundo ficou bem calminho na sua. Daí quando eu paguei as provas, disse: "E agora, cadê as provas, né?" Sendo que eu já tinha mostrado antes, né? Então, a questão é que basicamente o Lula ele aproveitou que as provas ou foram ou se você pesquisar vai ter que ir a fundo em a, a, entrar na Deep Web, sei lá, né? Entendeu? Você vai ter que ir a fundo nisso, né, para achar o que o Lula disse sobre satanismo, sobre essas coisas que eu disse antes. Você vai ter que confiar em mim ou ir na Deep Web. Mas basicamente a única forma realmente responsável de ver é tipo o Lula. Até hoje ele mente. O Lula até hoje ele faz sinais para os satanistas ou às vezes até para os ateus, né? Talvez a verdadeira guerra não seja civil, mas sim uma guerra híbrida civil, né? Uma guerra híbrida civil, uma guerra pelo coração e pela alma dos ateus, porque os ateus eles podem ir para Cristo ou eles podem virar satanistas, né? Isso que eu imagino que vai acontecer. E aí que entra o ponto. Os ateus e as crianças e os santos, todos eles
merecem ser salvos, né? Se eles não forem pro lado do Lula, né? Todos eles merecem ser salvos porque eles são de Jesus. E as crianças especialmente, né? Já imaginou um pai fazendo tatuagem ou vacina, sei lá o que eles vão inventar para colocar luciferase na criança e ela ir pro inferno? A, as pessoas, as pessoas, elas precisam saber que que não pode fazer isso com criança. Criança só vale remédio de adulto se for para gripe, resfriado, pneumonia, né? Tirando isso, tomar uma vacina porque é a nova onda do verão, como diria o Rasta, né? É, é horrível, né? Tomar uma vacina, tomar uma vacina só porque é época de tomar vacina, como diria o Rasta, é a nova novidade do verão. É basicamente rejeitar a Cristo, a Jesus Cristo, quero dizer, não é o anticristo. O anticristo, Lula tem que sim ser confrontado. E sabiam que o Lula, ele, o Lula, ele tipo, o Lula, ele basicamente, toda vez que eu faço algo, o Lula vai lá e faz algo ruim pra desequilibrar as coisas, porque desde sempre foi isso. O Lula, desde que eu nasci, fazia coisas ruins. Eu comecei a ajudar, eu comecei a ajudar as pessoas a seguir a Deus e fazer coisas boas. Agora o Lula tá fazendo o dobro de coisas ruins só pro Brasil ficar na merda, né? Sabe o que acontece? É que o Lula, eu nem gosto de falar nele, mas já falando, né? Até porque eu já fui até aqui. O Lula, ele, ele basicamente tem um fucking corpo enterrado na casa dele, né? Ou seja, boa gente ele não é. Entendeu? Boa gente ele não é. Porque basicamente o Lula ele é o ele é o ápice do Hitler, né? Ele é o clímax do diabo se intrometendo na história de Deus, né? E logo Jesus vai voltar e vai ser o clímax da redenção que Deus nos deu, né? E vamos morar no céu até ter uma nova terra e novo céu e vamos para essa nova terra. Só não sei se ele vai deixar a gente comer peixe, comer galinha, comer touro, né? Enfim, comer carne, né? Se a gente vai ser vegetariano ou a gente vai absorver a energia de Deus. Mas eu acho que se ele criou animais, ele provavelmente vai deixar a gente cultivar ervas, cultivar animais para comer, né? Infelizmente, tudo que eu tenho a dizer é que o Lula vai aprontar
Entende? O Lula vai aprontar até o último dia de vida dele, né? Porque ele. Porque ele só vai. O Lula só pode ser derrotado por Jesus Cristo, né? Então, basicamente, a questão é que o Lula, ele basicamente. Ah, perdão, deixa eu ajeitar bem aqui. Enfim, a questão é que o Lula, ele basicamente vai deixar a vida de todos os cristãos uma merda. Porque ele vai tirar a internet, vai tirar tudo de você que não tenha sido pago inteiramente. Se você tem um carro que você ainda está pagando e você é cristão, esquece o carro. Assim como coisa, você só vai ter a sua casa própria, né? Se você não morar de apartamento, você só vai ter sua casa própria, não vai ter eletricidade, vai ter que arranjar um modo de conseguir água, nem que seja da chuva, né? Para tomar banho, né? E outras coisas também. Você você não vai ter encanamento se for feito publicamente, né? Entendeu? Se o encanamento for público, você não vai ter mais direito de usar. Vai ser tudo. O diabo vai usar tudo para nos tentar atrair Deus. E eu, como Adão, me recuso a atrair Deus de novo, agora que eu sei que Ele me ama, né? E eu não preciso de nada mais do que o amor de Deus. Olha, até fiquei agudo. Ah, agora eu vejo. É porque quando eu falo de Deus, por mais que eu seja 100% masculino, né? Eu basicamente sempre tenho louvores a Deus. Bom, o Lula, o Lula, ele vai reinar até 2030. Já tá na agenda. Eles já, desde que o Lula saiu da prisão, eles já programaram isso. Do Lula ser o rei do mundo até 2030, né? Quero dizer, continuar sendo o rei do mundo, né? E basicamente o Lula vai também, como ele não respeita Israel, da mesma maneira que ele vai reconstruir o templo em Israel, né? Porque ele é o anticristo, ele também meio que vai atacar todos os países que não forem ditaduras, né? Entendeu? Basicamente, a Argentina, estes países que estes países que ele vai atacar os judeus. Isso é claro. Ele vai reconstruir o templo, né, o terceiro templo de Israel, e vai, depois de alguns anos, atacar os judeus. Mas não só os judeus, como todos os povos cristãos, todos aqueles que rejeitam o diabo. Infelizmente eu tenho que falar o nome dele, porque senão as pessoas não entendem quando eu falo serpente. É serpente da onde, né? Entendeu? Basicamente, basicamente é isso, né?
o Lula, ele é mau. O Lula é mau. E sabe por que ele é mau? O Lula é mau. E sabe por que ele é mau? Porque ele ele quer o controle do mundo, porque ele acha que ter o controle do mundo é a coisa mais fantástica que pode acontecer com o ser humano, né? Ele só enxerga números ao invés de pessoas. Por isso ele manda seus soldados literalmente se sacrificarem para que ele ganhe, né? Nas guerras que, que ainda estão por vir. Claro, depois que ele for reeleito. E o Lula vai ser reeleito. Anota o que eu tô dizendo. O Lula vai ser reeleito. Eu vou tentar resgatar o bolsonarismo para ver se pelo menos o Lula sai do poder por um mandato. Mas pelo jeito o Lula ele nunca mais vai ir para a prisão e nunca mais vai ser julgado, né? Nunca mais ele vai deixar de ser presidente. E outra coisa que eu posso te dizer, é que o Lula ele basicamente não teria problemas em legalizar estupro e legalizar pedofilia, porque ele ia fazer o seguinte, ele ia dizer, agora vocês aí travestis, né? Agora vocês aí LGBTQIA+, né? Agora vocês, a turminha do arco-íris, os gays, as lésbicas, vocês podem ir nas escolas e transar com os alunos. Pronto, legalizou a pedofilia logo em seguida disso. Depois a segunda lei. Já que criança pode transar, então todo mundo tem que transar mesmo que não queira. Legalizou o estupro. Viu? Vai ser bem assim se o Lula for reeleito. Eu 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 vi a minha mãe conversando com um que mora perto de Brasília. E pelo que eu vi, eles não têm moral nenhuma lá. Na verdade, o pecado é regra lá em Brasília. Sabe por que o Lula quer ferrar o mercado antes de tudo isso? Porque ele pensa que se Deus se Deus é a mão invisível do mercado, se eu interferir no mercado, então talvez Deus não consiga fazer nada contra mim. Por isso ele ficou quieto boa parte do ano que ele do primeiro mandato dele depois de sair da cadeia, né? Depois da última eleição. Mas agora que vamos ter a nova eleição, provavelmente ele vai vir tão turbinado para o segundo. Ele vai. O Lula provavelmente vai vencer no segundo turno e ainda por cima o Lula ele vai conseguir mais poder por ser o segundo mandato consecutivo dele, né? E daí você sabe como vai ser. O próprio Nando Moura disse que ele pisava em cocô humano, né? Porque só tinha maconheiro em todo lugar, até
até criança fumando maconha, essas coisas horríveis que parece que estamos falando da Babilônia, né? Enfim, eu consigo enxergar direitinho cada coisa. O problema é que as minhas mãos não foram feitas para tocar em um telefone, né? Em um celular, quero dizer. Telefone celular. Mas enfim, basicamente o Lula ele tá querendo perverter até as crianças que queriam ser pais. Se o se o Michel do Vida Animada estivesse na geração que o Lula foi eleito depois do Bolsonaro, se o Michel tivesse 5 anos em 2022, basicamente hoje em dia ele iria ser tarado, né? E não ia mais ter sonho de ser virgem e ter uma família bem estruturada, né? O desejo dele de ser pai, de não fazer sexo simplesmente por prazer, mas para ser pai, para reprodução. E, e ao contrário do e ao contrário de vários aí que são a favor de homem e mulher, mas eles abandonam as mulheres grávidas, né? Eu penso que homem e mulher deveriam se reproduzir, sim, né? Que deveria nascer uma criança, sim, mas só depois do casamento. E eu acho que o Michel fez isso. Agora, se ele vivesse, se ele tivesse 5 anos no ano que o Bolsonaro perdeu, no ano de 2022, basicamente ele hoje teria esquecido da virgindade de ser pai e seria um Zé droguinha pegador de novinha, né? Porque o Lula sempre empurra as pessoas pro pecado. Eu sou aquela mola que dá que te joga pra cima do Lula. Eu sou aquele power up, né, que mata o boss. Eu sou Adão, o primeiro homem que está vindo aqui dizer que não tem diferença entre ressurreição e reencarnação. Até porque o Lula não. O Lula era uma serpente, era uma titanoboa, né? Antes. E ele agora é humano. Então foi reencarnação ou ressurreição. Os dois são a mesma coisa, não percebeu ainda? Né? A ressurreição. Todos nós vamos ter todos nós vamos ter todos nós vamos voltar à vida depois de morrer, quando Deus vencer o mal para sempre, né? Entendeu? Quando Jesus Cristo voltar,
todos nós seremos puros, né? E basicamente sem pecados da carne e tal, né? Mas basicamente, mas basicamente o Lula, o Lula ele é o anticristo, tá? Disso nós já sabemos. Mas por que eu sou Adão e por que eu sei que ele é o anticristo? Eu sei que ele é o anticristo porque ele tem a cara da serpente. A serpente era humana? Não. Então como ele pode ser a cara de uma serpente, de uma titanoboa? Simples. A questão é que basicamente a questão é que a alma interfere no formato. Vocês ficam dizendo por aí, vocês católicos, que reencarnação não é possível, né? Porque como pode alguém renascer antes de Jesus voltar? Mas aí que eu digo, se Deus quer algo, Deus faz, né? Se Deus deu o livre-arbítrio, a gente tem livre-arbítrio. Da mesma forma, se Jesus queria que eu voltasse da morte, né? Eu, Adão, voltasse da morte, ele conseguiu, porque ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Não existe essa história de Deus não pode reencarnar as pessoas. Se uma pessoa, se Deus quiser reencarnar uma pessoa, ele pode. Mas a questão é que reencarnando ou não encarnando de novo, né? Basicamente, no final das contas, todos nós, seja a reencarnação, seja ressurreição, vamos voltar à vida, seja eu agora para anunciar o fim dos tempos, ou depois que Jesus voltar para a Terra, nós vamos voltar com ele, né? Entendeu agora? Eu estou eu estou num quarto branco olhando um relógio. Se lembram da referência disso? Eu só tirei a barba, por isso tô diferente. Mas quando ela crescer, vocês vão ver que eu sou Adão de verdade. Eu, eu nunca mais vou tirar a barba. A menos, é claro, que tirar a barba seja um requisito para não trair Deus, né? Porque eu não quero trair Deus. Não de novo. Eu sei como a cruz machucou Jesus Cristo. Chorei por ele, pedi que fosse eu no lugar dele. Porque era o meu pecado, o pecado original que ele estava pagando. Um ser puro, de coração puro, tal, tal qual tal qual as crianças, né? Só que ele experienciou as tentações que nem as crianças, só que ele resistiu. Ou seja, se eu já me se eu já tenho pena de criança sendo pregada ou fazendo maldades com elas, imagina Jesus Cristo que viveu a vida toda como a criança que nunca pecou. Eu não me ofendo mais em ser chamado de crianção, porque Jesus Cristo, por nunca ter pecado, foi chamado de crianção.
nós temos que ter orgulho do que somos parecidos com Jesus Cristo, porque é este amor, é essa vontade de fazer o bem que nos aproxima de Deus. E por falar nisso, o Lula, de novo Lula, eu não vou respeitar lei nenhuma. Se ele quiser me processar, que ele me mate, que ele me dê um tiro na cabeça, ou me leve preso, sei lá o que ele quer fazer. Se eu for preso, eu mato todo mundo para ninguém me estuprar. Se eu for, se eu for, né, se eu e ainda por, entendeu? Se eu for preso, eu mato todo mundo da cela para não me estuprar e depois ainda consigo escapar, porque a prisão só funciona quando você é burro, né? Entendeu? Mas de resto, né? Eu basicamente, se ele tentar me matar, eu vou impedir os policiais de atirarem. Vou pegar arma por arma e tirar as balas. E se eles resolverem atirar por trás de mim, eu vou eu vou eu eu vou ver qualquer sinal de malandragem, né? Qualquer sinal de perversão da parte deles, tipo tentar me apunhalar pelas costas, os policiais. No caso, os policiais eu vou só imobilizar e tirar as balas da arma deles, né? Mas se for alguém da Força Delta do Brasil, né? Ou alguém simplesmente, ou alguém de alto escalão, ou então se é só uma pessoa, ou então se é um protagonista que 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 tem o pensamento acelerado e tentar me dar um tiro, todos estes aí eu vou matar para sobreviver, é claro. Eu não gosto de ver outras pessoas morrendo, mas quando a agressão parte das outras pessoas, não tenho o que fazer senão acabar com isso de uma vez por todas. Dito isso, tratem bem seus animais, tratem bem suas crianças, né? Leiam a Bíblia e no momento de hoje que eu tô dizendo para vocês não lerem, leiam somente a Bíblia e também procurem jogar xadrez. Não, provavelmente vocês nunca vão vencer alguém muito competente no xadrez, tipo o robô do computador, né? Provavelmente vocês não vão ser muito bom no xadrez, mas ver como cada peça se comporta ajuda a entender mais os limites do nosso jogo, do nosso mundo real, né? Através das peças de xadrez. Talvez você ganhe, talvez você perca no xadrez, mas a questão é que o xadrez é importante porque basicamente o xadrez ele vai te ensinar que existem regras e exceções que são válidas no jogo e na vida real. A diferença é que na vida real, o chá, na vida real, a gente
tá na realidade, só que é uma realidade digital, digamos assim. É como se a gente estivesse em um sono, sei lá. E daí quando a gente morre, a gente sai do sono, sei lá, algo acontece. Enfim, é como um videogame. Deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem este vídeo com todo mundo, até com quem você odeia. Quanto mais pessoas sabem disso, maior é a nossa causa. Sabe, eu tenho tudo de Adão. E antigamente as pessoas só me viam como um garoto qualquer. Mas hoje em dia eu sou receptáculo do Espírito Santo, né? Olha que coisa. Vocês podem ser também, né? Se abrirem o coração para Jesus entrar, para que o anarcocapitalismo entre. Porque quando todo mundo for ANCAP, Deus vai instituir a salvocracia, que é nada menos que é basicamente a etapa final do anarcocapitalismo. A mão de obra humana se juntando com a razão divina. Tchau, até a próxima. Se inscrevam no canal, por favor.